d'água. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Vasilenskas. Estou representando o Conselho Estadual de Saúde na presidência. Sou representante do segmentador, representando o Conselho Regional de Psicologia. Sou psicólogo e doutor em saúde coletiva. Essa é a primeira live que eu saiba do Conselho Estadual de Saúde e aonde a gente vai tentar tornar mais pública, né, algumas uma das preocupações do controle social no estado do Rio de Janeiro para a população fluminense. Desse trabalho inicial, né, nós trouxemos dois convidados muito importantes que participaram do Conselho Técnico que assessorou a Secretaria Estadual de Saúde das primeiras com relação à pandemia de Covid-19. Além de serem meus colegas, os dois se formaram no Instituto de Medicina Social da UERJ, que me tornou sanitarista e do qual eu tenho muito orgulho, tanto da universidade quanto do instituto. Assim. Uma apresentação rápida, né? O Dr. Mário Roberto Dalpois é médico, ele tem mestrado em Medicina Social, que é o antigo nome do título, né? Que hoje é o de Saúde Coletiva lá no Instituto de Medicina Social. E é doutor em Saúde Pública pela ENSP. Dr. Guilherme Werneck, mestre em Medicina Social também pelo IMS, e doutor em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Bem, sem maiores delongas, eu vou começar com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, tudo bem? Sim, desculpa. Ambos são professores lá do Instituto de Medicina Social. Boa tarde, doutor Guilherme. Quer começar? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então tá. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Debater um tema que é um tema candente e difícil, né? Porque acho que nem todos nós não estávamos preparados completamente para lidar com essa pandemia, e ela muito rapidamente tomou, né, uma dimensão que talvez nós não estivéssemos imaginando, né? Então, acho que o tema que se coloca hoje, lembrando que nós estamos há 3 meses, né, desde que o primeiro caso foi identificado no Rio de Janeiro, né, em 3 meses de epidemia, nós já tivemos um impacto imenso, não só em termos de número de casos e óbitos, mas em termos econômicos e sociais, né? Então, ao longo desses 3 meses, uma série de iniciativas foram tomadas em nível estadual, em nível municipal, em nível nacional também, no sentido de criar condições para o melhor enfrentamento dessa epidemia, né? A questão fundamental que se colocou desde o início é que os instrumentos para enfrentamento dessa epidemia, eles eram muito limitados, porque, primeiro, nós não tínhamos e não temos um medicamento, nós não temos uma vacina, e é uma doença de transmissão respiratória, uma doença que se transmite a partir do contato entre indivíduos. Então, desde o início, quando se percebeu que se tratava de uma doença que se espalhava rapidamente, e mais rapidamente, por exemplo, do que influenza, eventualmente, né,
e que também poderia ter uma gravidade maior do que influenza, que foi a última grande epidemia que nós tivemos de doença respiratória no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, as previsões começaram a se tornar muito dramáticas, não é? E na ausência de instrumentos específicos para o enfrentamento dessa epidemia, as estratégias que chamaram a atenção seriam as estratégias de distanciamento social com a finalidade, como todos sabem, né, ou conhecem, com a ideia de achatar a curva dessa epidemia. Ou seja, se nós não temos vacina, se nós não temos medicamento, nós sabemos que nós temos um limite dos serviços de saúde para prestar atenção apropriada a esses pacientes, sabendo-se que parte deles, né, pela experiência prévia na China e na Europa, uma parte substancial deles iria necessitar de atendimento hospitalar e atendimento intensivo, né? Então, a ideia de retardar, digamos, essa curva ou achatar essa curva se tornava necessária no sentido de que não houvesse, né, imediatamente, pelo menos, um colapso do sistema de saúde, né? Nós entramos tardiamente nesse processo, né? Porque o processo de enfrentamento da epidemia em outros países, principalmente nos países asiáticos, que deve-se salientar, já tinham uma experiência prévia, porque lidaram com uma epidemia de coronavírus no início do século, eles rapidamente implementaram ações que a gente chama de ações de contenção inicial, que a busca ativa de casos via testagem e monitoramento dos seus contatos e isolamento dessas pessoas, né? Nós não fizemos isso, não conseguimos fazer isso em tempo hábil e rapidamente a epidemia se instalou de forma comunitária, ou seja, a sua transmissão comunitária, onde a gente já não consegue reconhecer exatamente quem são as pessoas que estão transmitindo para fazer um monitoramento de contatos rapidamente, ela dominou a transmissão comunitária e as nossas opções de intervenção ficaram muito limitadas, né? E limitadas no sentido também de que nós temos pouco conhecimento, né, sobre a doença em si, sobre a infecção, sobre o vírus e sobre a epidemiologia da doença, né, ou seja, dessa infecção. Então, essas questões de distanciamento social mais ampliado passaram a ser colocadas, não no Brasil, mas muito antes, né, em outros países, né, como a estratégia possível naquele momento para tentar reduzir a taxa de contato entre indivíduos e, portanto, o número de casos, em decorrência, o número de casos graves, e isso conseguir, de alguma forma, reduzir o impacto no serviço de saúde e o impacto na mortalidade, que talvez fosse a coisa mais importante que nós poderíamos fazer naquele momento, e hoje, entendo ainda que o principal objetivo nosso salvar as vidas, né? Ou evitar as mortes. Essa é uma discussão muito complexa, né? Essa questão do distanciamento social, porque existem vários mecanismos, né, de distanciamento social que poderiam ser recomendados, até os distanciamentos sociais clássicos, né, que são o isolamento do caso, né, você identifica um caso e você isola ele, né, para que ele não infecte outras pessoas, até a quarentena, que seria, digamos assim, o afastamento ou isolamento das pessoas que entraram em contato, né, não infectadas, mas que estão em contato com pessoas infectadas, né, e essas são basicamente as grandes estratégias de isolamento clássicas na literatura de prevenção de doença de transmissão respiratória. Até aquelas estratégias de distanciamento mais radicais, né, que foram implementadas em outros países, mas não tinham sido implementadas tão radicalmente em outras epidemias, né? Com fechamento de escolas ou redução de contatos em grandes aglomerações, sim, mas distanciamento social mais dramático, mais drástico, como aquele que
passou a ser recomendado em vários países do mundo, não é? Assim, particularmente o exemplo clássico é na China, né, que isolou completamente a região de Wuhan, onde iniciou a epidemia, né, ou a pandemia. Nós não tínhamos experimentado isso dessa maneira, né? E muita dúvida sobre a eficácia ou não. No meu ponto de vista, é claro que, conhecendo a epidemiologia da doença, qualquer forma de isolamento tenderia a reduzir o número de casos, porque é uma doença de transmissão respiratória, não tem como ser transmitida de outra forma. Existe a possibilidade por objetos, entre outras coisas, mas é fundamentalmente uma doença de transmissão respiratória. Então, qualquer estratégia que reduza o contato entre indivíduos vai ter um impacto no número de casos e, portanto, no número de óbitos, e isso iria aliviar a situação, não é? Bom, o Rio de Janeiro, e aí eu, Mário e outros colegas fazemos parte dessa comissão técnica, né, de assessoria à Secretaria Municipal Estadual de Saúde, né, essa comissão fez sempre várias recomendações no sentido, reconhecendo as dificuldades, obviamente, né, de distanciamento social, particularmente para as populações de mais baixa renda, né, que para fazerem distanciamento social teriam dificuldades estruturais, né, e financeiras, mas reconhecendo que essa é a estratégia que nos sobrava, né, colocar o distanciamento social e o fechamento das atividades econômicas não essenciais, outras atividades não essenciais, para que isso pudesse evitar uma catástrofe, vamos dizer assim, né? E, de fato, o Estado e o município do Rio de Janeiro, com diferentes abordagens e com maior ou menor força, implementaram ou recomendaram medidas nesse sentido, né? Tanto que no início de abril, final de março, início de abril, a mobilidade urbana, a mobilidade social no Rio de Janeiro foi reduzida na ordem de 70%. Né, que foi o auge, foi a maior redução de mobilidade que nós alcançamos nesse período em relação àquilo que seria esperado, né, mais ou menos para aquele período. E isso se manteve, logo depois essa mobilidade voltou a aumentar, não é? Mas ficou estacionada ali entre 50% a 60% às vezes, né, mais ou menos nesse período, e isso não é o valor que é recomendado, né? Ou seja, pelos dados epidemiológicos, a gente utiliza, tem dois indicadores epidemiológicos muito importantes nesse processo, que acho que muitos já ouviram falar. Um se chama o número de reprodução básica, ou R0, né? Que é uma medida de como essa infecção consegue se espalhar. E o outro menos conhecido, mas tão importante, é o chamado intervalo serial, que é o intervalo entre o aparecimento de 2 casos, né? Quanto menor esse intervalo, mais rápido a epidemia está correndo, né? A partir desses 2 indicadores, estimou-se que pelo menos 70% de isolamento, né? Ou de distanciamento, ou mais, ou de redução da mobilidade, seria necessário para que você conseguisse controlar essa infecção. Obviamente, nós não controlamos, né? Todos vimos a situação, né? O número de casos continua aumentando, o número de óbitos também, e é importante salientar que esse aspecto, né, do aumento contínuo do número de casos e do número de óbitos não quer dizer que as coisas não tiveram tido um efeito, né? Primeiro, que essas coisas, elas só sentem o efeito do distanciamento social ampliado, ele só é sentido tempos depois, né? Porque você implanta hoje, até as pessoas aderirem, aí tem um tempo de incubação, que é o tempo entre a pessoa ser infectada, até ela desenvolver sintomas, depois ela vai ser testada, depois ela vai ter um resultado. Isso demora 15 dias, 20 dias, para você perceber o efeito dessas medidas. E uma outra questão é que a gente não sabe como seria se a gente não tivesse feito nada, né? Mas as experiências de outros países, né, e os modelos matemáticos mostram que sim, né, que essa estratégia de distanciamento social, ela tem um efeito, e possivelmente a situação que nós estamos vivendo, né, estamos vivendo, ela poderia ser muito pior
se nós não tivéssemos implantado níveis, digamos assim, de distanciamento social conforme foram observados. A questão que se coloca, eu acho que é isso que nós estamos em discussão hoje, é que após um certo tempo, né, ou seja, de implantação desses distanciamento social, que vamos dizer mais ou menos 2 meses, né, em que nós estamos em algum regime, né, de distanciamento social mais ou menos forte, as pressões para a reabertura e para a flexibilização se tornaram muito grandes, né? A comissão, tecnicamente, sempre disse que não era a hora, né, de abrir, porque, apesar de existirem elementos e indicadores de que mais recentemente estaríamos observando uma redução, né, na força da transmissão, não é? E isso é alguma coisa que, digamos assim, é ainda nebulosa, mas aparentemente sim, né? Porque não é só pelo número de casos, o número de óbitos que a gente consegue avaliar isso, porque se a gente dependesse do número de casos, do número de óbitos, nós teríamos muita dificuldade de avaliar isso, porque a subnotificação é imensa, o atraso no registro é imenso, como todos vocês sabem, né? Então, mas isso é baseado em outros indicadores também, principalmente o indicador de atividade da síndrome respiratória aguda grave, genericamente falando, sem necessariamente ser atribuída a COVID ou não. A síndrome respiratória aguda grave é a principal manifestação da gravidade, né, da COVID, mas ela é uma síndrome que acontece com influenza e outras doenças respiratórias, e, obviamente, né, o que acontece é que essa síndrome, que é monitorada por meio de um sistema de informação chamado CIVEP-GRIP, instalado há mais ou menos 10 anos atrás, ele logo detectou que a situação estava crítica, né, que o aumento de STRAG, né, como a gente chama, foi muito rápido, né, muito acima do esperado. Ainda estamos em atividade muito acima do esperado no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro, mas, mais recentemente, no Sudeste, e particularmente no Rio de Janeiro, o sistema de STRAG detectou também uma redução na velocidade, uma certa estabilização e até queda, talvez, né, nos óbitos por STRAG no Sudeste e no Rio de Janeiro, o que indicaria, não é, indiretamente, porque STRAG é um termo geral, mas pense bem, né, hoje em dia, síndrome respiratória aguda grave, ela praticamente não é por influenza, porque praticamente não se detecta ainda a influenza, né, é possível que apareça, né, mas daqui a pouco, ela é basicamente COVID, né? Não tem dúvida sobre isso. Então, essa redução implicaria que, sim, aparentemente chegamos a algum efeito dessas medidas de intervenção que chegaram, então, a influenciar esses dados de STRAG e, digamos, de forma ancilar ou, assim, anedótica, né, como a gente chama, vários outros indicativos disso, como redução da fila de demanda por UTI, ou a sobrecarga do serviço que a gente poderia colapsar, não colapsou. Então, vários indicativos indiretos que, eventualmente, estariam mostrando que poderíamos, sim, no Rio de Janeiro, no estado, né, estar chegando a algum ponto, digamos, como o topo dessa curva, né? Lembrando que se chegamos ao topo dessa curva, que eu não posso dizer que se chegamos, né, mas se chegamos ao topo dessa curva, 2 coisas são importantes salientar. Se chegamos, é porque fizemos algo antes, né, de forma que esse topo não foi alcançado mais rapidamente. E segundo, é que se chegamos a esse topo é um topo que possivelmente vai durar um pouco, né, porque se a curva foi achatada, você vai ter que andar por cima desse planalto ainda um tempo até observar a queda dessa curva, não é? Então, a nossa percepção e a minha percepção é que, sim, é possível que nós estejamos chegando nela, ou chegamos nessa curva, mas qualquer medida, né, de interrupção do que estava sendo feito e que possivelmente foi responsável por esse processo, precisaria de um tempo maior de observação, não é? Ou seja, que a gente tivesse mais certeza ou clareza, né, de que, de fato, nós estávamos caminhando em algum grau de estabilidade.
não é? Mas isso não aconteceu, contrariamente às recomendações desse grupo, né? As medidas de flexibilização foram implementadas e os elementos que se apresentam hoje são elementos muito preocupantes do meu ponto de vista. Um elemento é que já hoje ou ontem, né, já se viu um aumento, né, do número de casos e óbitos. Claro que não pode ser atribuído a isso, né? Mas pode refletir que, de fato, a gente também estava numa área ainda meio instável desse equilíbrio, né? Então, teria que avaliar melhor no meu ponto de vista. Segundo, é que uma curva que tem sido muito veiculada atualmente como indicativo de redução de Covid é uma curva que corrige o número de casos e óbitos pela data de ocorrência, não pela data de notificação, mas a data de ocorrência, não é? Só que as pessoas esquecem, e isso, obviamente, as pessoas não precisam ter conhecimento sobre isso, porque isso é eminentemente o conhecimento de quem trabalha em vigilância epidemiológica, que essa redução, digamos, do número de casos que você vê hoje, casos de hoje, eles serão alimentados amanhã, né? O caso de amanhã, na verdade, era um caso de hoje, o caso depois da manhã era um caso de hoje, porque há muito atraso na notificação e na realização de testes. Então, a simulaçãozinha que a gente fez mostra que, na verdade, não há uma redução substancial, há uma desaceleração, né? E essa desaceleração não quer dizer que a curva está descendo, ela não está subindo, não é? Então, a flexibilização nesse momento, ela é muito perigosa. Por quê? Porque a flexibilização diretamente afeta a mobilidade. As estimativas de mobilidade que vêm de várias fontes, né, do Google, esqueci o nome da outra empresa, já mostram, né, que existe uma tendência, já existia e ela está ampliando uma tendência a essa mobilidade aumentar, ou seja, o distanciamento cair, né? Com estimativas que em breve, digamos, em 2 semanas, nós estaremos em torno de 30%, porque, obviamente, ainda existem escolas fechadas, universidades, uma série de coisas ainda estão tal, e muitas pessoas também não querem sair de casa, estão atendendo ao apelo do fica em casa. Então, possivelmente vai voltar, né, às condições exatas, né? Mas, certamente, isso vai ter um impacto no número de casos, né? É aquilo que eu digo, não tem como, é uma doença infecciosa de transmissão respiratória. Por mais que você use máscara na rua, etc. e tal, o tempo faz com que essas coisas sejam cada vez mais relaxadas, inclusive individualmente, e a transmissão se coloca. Então, no meu ponto de vista, teria sido necessário, né, uma preparação maior para essa flexibilização. Todo mundo sabe, é óbvio, né, que distanciamento social ampliado tem um custo muito alto para todo mundo, mas principalmente para a população mais pobre, não é? Porque são aqueles que sofrem, né, os que vivem na informalidade principalmente, para conseguir seus recursos, na medida em que, né, esses recursos também não estão chegando a eles como deveriam chegar. Então, essa flexibilização, ela é como se abrisse uma certa porteira, né? E é muito difícil você fiscalizar isso, né? A gente viu em São Paulo como as coisas se deram, né? Você abriu, você tinha um plano, mas se você for na área central de São Paulo, onde 70% do comércio é informal, não tem como controlar o comércio informal. Você pode controlar a entrada no shopping, não é? De classe média, enfim, onde você diz o número de pessoas, mas na rua, o comércio informal, é muito difícil você controlar a aglomeração. Então, a perspectiva, do meu ponto de vista, é que nós teremos, enfim, um aumento do número de casos e óbitos, e nós não nos preparamos, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, para enfrentar esse momento, porque esse momento teria que ser acompanhado por um sistema de ampliação da testagem de casos e contatos imediatamente para tentar compensar essa abertura com o isolamento de casos e de contatos, se nós não estamos fazendo isso. Não porque a vigilância não queira, mas é que as condições de realização e organização do sistema não se preparou para esse momento exatamente. Então, eu acho que eu não vou me ater mais, já falei 20 minutos, eu acho que o tema ele é muito amplo, né? Eu trouxe mais um aspecto epidemiológico, o Mário vai poder
dar sua contribuição em outros aspectos, né, para depois a gente conseguir, então, conversar com vocês e ouvir as questões e responder, se for o caso. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Só para tentar colocar, então, que esse platô, que não é uma queda, né, é um platô de casos, se deveu ao isolamento social já feito. Esse isolamento social não foi feito na intensidade que se deveria, principalmente porque o conjunto de salvas econômicas que garantam o direito à quarentena não foi tomado, principalmente para as classes mais populares, né, assim, e que a questão principal não é propriamente o comércio, mas é o transporte, né, que é um problema crônico. As pessoas viajam muito amontoadas, muito próximas umas das outras, né, e que possivelmente a gente vai ter um outro pico, se fala em segunda onda, mas não é segunda onda, né, é uma continuidade da primeira, né, não fez o isolamento no nível que se deveria, assim. Obrigado, doutor Guilherme. Só o comentário final, Alexandre. Só esse comentário, também deixar claro que não existe segunda onda no momento, né? Não se deve falar em segunda onda de jeito nenhum. É a mesma onda. Essa onda pode ter alterações de forma, mas ainda estamos na primeira onda. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Bom, primeiro, Alexandre, queria agradecer o convite, seu, pessoal, como ex-aluno lá do Instituto, do Conselho Estadual de Saúde, né? E da oportunidade de estar aqui conversando com o Guilherme, que é meu colega de instituição e amigo. E certamente muito mais, com conhecimento muito mais profundo do que eu sobre alguns dos aspectos que a gente está falando aqui. Então, eu vou me limitar um pouco a conversar sobre alguns aspectos relacionados ao trabalho do comitê. Eu vou fazer alguns comentários sobre isso, acho que é interessante, porque a gente teve uma experiência bem bacana e muito produtivo do ponto de vista dos colegas que participaram e tal, nem tanto do ponto de vista do uso do que se produziu lá, mas, enfim, acho que é importante assinalar isso. E depois comentar um pouco sobre a questão do sistema de saúde, né? E mais particularmente um pouco sobre a questão da Força Trabalho e Saúde, todos esses comentários relacionados ao tema que você nos propôs discutir, que é a questão da abertura ou da flexibilização das atividades econômicas e da circulação das pessoas, né? Então, eu queria começar pelo trabalho chamava-se Núcleo de Estudos e Pesquisas do Comitê de Crise do Estado. E esse grupo é um dos grupos que se formaram. Ele reunia, enfim, além do Guilherme e eu mesmo, um conjunto de colegas, economistas, estatísticos e outros, e que a proposta é que a gente pudesse elaborar alguns documentos de apoio, né, ao processo de decisão e de intervenção do Estado na pandemia. E assim fizemos uma série de trabalhos feitos que já durante a paralisação das atividades, a limitação das atividades, melhor dizendo, as atividades essenciais, né? Especialmente comércio de supermercados, farmácias, serviços de saúde, e não muito mais do que isso. E aí a nossa preocupação, então, naquele momento, foi de elaborar, tentar entender o caminho da pandemia, tá certo? Algumas coisas que o Guilherme já mencionou aí, né? Quais eram as características aqui no Estado, como é que a gente poderíamos eventualmente usar outra experiência de outros países, de outros lugares,
para tentar entender o que ia acontecer aqui em termos da disseminação, né? Quer dizer, lembrando o que o Guilherme lembrou bem, quer dizer, a Covid-19, a transmissão dela se faz através do encontro entre pessoas, né? Então, a transmissão não se faz, ela se faz, então, enfim, através de a necessidade de que haja uma proximidade entre pessoas para que essa transmissão ocorra, né? E, então, toda intervenção quer dizer, ela visa a criar barreiras para que esse encontro, né? Esse evento, né, entre humanos ocorra. E chamamos isso de distanciamento social, quer dizer, ou seja, a ideia é que você usa agora, mas já sabemos um pouco mais, mas o uso de máscaras, enfim, a distância, X, Y, 2 metros, etc. Quer dizer, todo um conhecimento que foi produzido nesse período inicial, mas a questão básica central era essa, era fazer com que as pessoas elas reduzissem seus encontros, né? E aí a redução, especialmente em ambientes fechados, né? Em grandes aglomerações, e aí usando, obviamente, o conhecimento que se tem da epidemiologia, né? Hoje já se tem mais detalhes sobre isso, mas centralmente era essa intervenção que se punha. E aí, o que nós discutimos lá nesse núcleo, nesse comitê, era que haviam que se focalizar, talvez, em dois, digamos, dois grandes grupos de intervenção. Criar algumas normas, digamos, alguns padrões, né, para que durante esse período em que só as atividades essenciais estivessem funcionando, esses hábitos, essas culturas, essas normas, elas fossem incorporadas não só pelos setores econômicos, mas pelos grupos populacionais. De modo que qualquer movimento, quando ocorresse um movimento de flexibilização, essa cultura, essas normas, esses hábitos tivessem já melhor incorporados ao nosso dia a dia, né? Isso era muito importante, ou é muito importante, porque, ao contrário de outras sociedades, né, eu diria assim, isso já é um consenso sociológico, digamos, a sociedade brasileira, e particularmente a carioca, ela é muito... ela estabelece relações entre as pessoas de forma muito próxima, né? E é muito resistente ao cumprimento de normas gerais que ela mal ouve, enfim, falar, né? No que eu disse, mais ainda, se nós considerarmos que nós estamos falando de um elemento não visível, tá certo? Né? Não se trata de uma situação em que as pessoas veem o risco, uma enchente, uma chuva, enfim, não. Quer dizer, o vírus é uma ameaça, digamos assim, traduzida pelos técnicos, né, por nós ou por outros especialistas, né, e experimentada através digamos, de situações como a morte de amigos e parentes ou adoecimento grave de outros. Então, essa experiência ela já é conhecida em outras situações, né? Eu citaria, por exemplo, a questão do HIV/AIDS, em que um país como Uganda, por exemplo, ela só mudou a seu comportamento, a legislação, no momento em que praticamente todas as famílias, quase que 100% das famílias, tinham um indivíduo afetado, ou doente, ou que tinha falecido, e isso produziu uma situação, digamos, político-social, em que o governo, que era, naquele momento, contra essas medidas, teve que se posicionar, inclusive com uma situação dramática, o então presidente indo para a televisão e citando
o seu próprio filho que tinha adoecido. Então, essa questão, para a gente era muito importante. Nós discutimos, então, que, além das normas, né, se teria que montar cenários e mecanismos nos quais a população se sentisse partícipe, né, se sentisse integrada no processo de cumprimento dessas normas, né? Sabendo aquilo que o Guilherme já falou, há muitas diferenças também econômicas entre o Brasil e outros países, a nossa capacidade de sobrevivência em condições econômicas mais difíceis é certamente muito menor, etc. A gente tem uma população que vive da economia informal gigantescamente maior que muitos outros, que muitos outros países, mas particularmente maior do que a Europa. Então, a experiência e as medidas a serem tomadas, elas precisavam considerar elementos dessa nossa realidade, vamos chamar assim, né? Então, nós pensamos que as normas de controle do distanciamento social, elas precisavam ser transparentes, claras para a população e precisavam ser incorporadas pelos diversos setores em diferentes maneiras. Então, pensamos que, nesse sentido, que mais do que elaborar normas detalhadas, né, ao Estado caberia, e assim foi feito, uma contribuição muito, muito bacana, muito importante, do caso Eugênio, do Felipe Yanchan e outros, né, um conjunto de normas gerais, de diretrizes, que essas diretrizes seriam discutidas com os diferentes agentes econômicos e políticos e sociais, né? Então, as prefeituras, as associações de moradores, diferentes sindicatos, etc. E cada setor econômico poderia elaborar suas normas com base nessas normas gerais, o seu plano de contingência, vamos dizer assim, né? E que variaria segundo as condições do tipo de negócio, né? O tamanho, quer dizer, supermercados de 100 metros quadrados, supermercados de 200 metros quadrados, etc., são diferentes de lojas de 4 metros quadrados ou 8. Negócios familiares são diferentes de outros. Então, essa foi uma linha pela qual nós trabalhamos e tivemos várias discussões, e com isso foi elaborado um sistema de bandeiras, vermelha, laranja, amarela, tal, que serviriam para serem implantados em municípios, em regiões administrativas, aliás, agora chama-se... mudou o nome, mas, enfim, são os grupamentos de bairros no Rio de Janeiro, tá certo? Né? Que poderiam ser a região metropolitana, um conjunto de... Áreas programáticas. Isso, áreas programáticas. Áreas programáticas. APs. CAPs, APs. Então, esse mecanismo ele seria tão mais potente quanto mais ele fosse incorporado por cada um dos conjuntos da sociedade, eu digo, econômicos, sociais, parceiros, associações, etc. Né? E mais ainda, quer dizer, pela própria mídia. Né? Então, essas propostas foram feitas e elas não andaram, tá certo? Elas, enfim, as razões ainda estão para ser explicadas, mas o fato é que isso teria ido ser entregue ao governador, à área política, econômica, e nada aconteceu. Né? Terminamos publicando ela praticamente a Secretaria publicou na véspera da saída do secretário Edmar. Né? Então, essa era uma linha. Uma parte dessa discussão era a questão de mobilidade. Tá? O Guilherme falou, você já falou também. Eu simplificaria do seguinte: o problema não está no supermercado, no shopping, claro, e áreas fechadas, cinemas, etc., é mais complicado, mas os grandes negócios eles são menos problemáticos em si. Você pode estabelecer mecanismos de controle que sejam mais ou menos eficientes. E a gente está vendo isso na Europa, agora mesmo com
os shoppings abriram medindo temperatura, etc., entrando poucas pessoas. O problema está em que, particularmente no Rio de Janeiro, mas nas grandes cidades brasileiras, as pessoas se locomovem através de transporte público, trem, metrô e ônibus. E isso que digamos, o elemento central do que o Guilherme acabou de falar. Com a redução do movimento de transporte, né, durante um certo período, a gente certamente houve uma redução de contato entre os humanos, tá? Entre as pessoas. Ainda que com problemas, porque sabemos isso, está no jornal todo dia. A FETransport reduziu o número de ônibus que estava à disposição, portanto, ela favorecia, quer dizer, que as poucas pessoas que se movessem, que precisassem de transporte, elas se viam na situação de filas, de aglomeração, etc., ainda que involuntários, né? Quer dizer, quando se devia ter montado mecanismos diferentes. Em alguns lugares da Europa, simplesmente o transporte público foi paralisado. As pessoas tiveram que se locomover em transportes individuais ou bicicleta. Aqui, nada disso foi colocado na mesa, tá certo? Então, a questão do transporte coletivo, né, e da mobilidade é uma questão central que provavelmente, quer dizer, está mantendo, ainda que a curva tenha achatado, está mantendo, digamos, acesa ou aquecida, né, esse processo de contaminação e de transmissão do coronavírus, né? Então, essa é uma parte que eu queria chamar muita atenção. Essa documentação ela é disponível. Eu creio que seria interessante que o Conselho Estadual de Saúde, em algum momento, os seus membros pudessem discutir, porque inclusive as notas técnicas, a gente propunha lá uma sala de situação que jamais foi montada, né? Propunha-se mecanismos de proteção aos profissionais de saúde que, em momento algum, ela apareceu. E isso tudo propunhamos que a experiência internacional dizia, quer dizer, você precisa de 15 dias para poder, 15 dias de declínio de alguns indicadores para você ter mais segurança do que fazer a seguir, né? Então, o que aconteceu tem a ver, a meu ver, com a dificuldade que o sistema de saúde hoje está tendo de operar nesse quadro, né? Quer dizer, a ideia do sistema de saúde, né, eficiente, etc., que a gente, enfim, não só imagina, mas briga, luta e ensina, né, de que ele tenha liderança, capacidade de liderança, coordenação, né, que as informações circulem e fluam, que tenha transparência, né, e que se articule e tenha integração. Exatamente nada disso aconteceu e nada disso está acontecendo. Então, com uma dificuldade de controlar a mobilidade, né, na maior parte do tempo, e com um sistema de saúde subordinado a conflitos de natureza político-administrativo, vamos dizer assim, né, nós temos o que se configurou e ainda se configura o pior cenário possível aqui no Rio de Janeiro. Em outros estados, a gente ainda viu uma capacidade de coordenação maior, né, uma lógica na adoção das medidas, né? Claro, a situação nossa, como eu disse, é diferente. Então, é muito mais difícil para a população, particularmente as pessoas que vivem da economia informal, né? Muito mais difícil de se manterem minimamente distanciadas e isoladas se elas não tiverem um apoio forte dos serviços públicos, financeiro, etc. Até nisso, nós fizemos mal, né? Quer dizer, o apoio que foi aprovado, a emergencial de R$600 por mês, ele foi um caos, entendeu? As pessoas foram às agências da Caixa Econômica e lá, muito provavelmente, aquilo foi locus de contaminação, filas, tumulto, as pessoas irem muitas vezes voltando e tal. Então, digamos, o que devia ser
a base do sistema de saúde e do sistema de articulação político-sanitário, né, ele não funcionou e continua não funcionando. Prova disso é de que, bom, a mesma prefeitura que elaborou e divulgou um projeto de flexibilização com alguma lógica, tá certo? Eu acho que tem alguns problemas na proposta, ela é muito complexa, 6 níveis, etc. Enfim, mas ela tinha uma determinada lógica, né? Ela o fez de maneira atabalhoada, porque o prefeito anunciou esse plano já abrindo no dia seguinte uma série de serviços, né? Sem que a população estivesse preparada, sem que você tivesse minimamente um engajamento, né? Uma participação, essa palavra parece que está em desuso, né? Participação da população, etc., nesses mecanismos, né? Posso comentário com relação a isso? Sim. Deixa eu só terminar, porque aí eu não vou demorar muito. Não. Tá bom. Tá? Mas você poderia comentar, você é o coordenador, tem todo o poder aqui nessa conversa. Mas só para terminar o raciocínio, aí a gente... Então, essa incapacidade de fazer o sistema de saúde e o sistema, digamos, político-sanitário, né, que é o SUS, funcione com essas características, né, liderança, coordenação, etc., fez com um impacto muito, muito complicado, né, que nós estamos lidando com ele e sem saber como é que vai ser essa, digamos, a continuação, né? Hoje mesmo, enfim, parece que, segundo os números que eu vi, o número de óbitos está reduzindo 2, 3 dias e tal, mas aí já aumentou. O fato que, mundialmente, se entendeu que os indicadores teriam que estar decrescendo pelo menos por 15 dias. Por que 15 dias? Porque é o tempo que a gente tem aí de contaminação, né? Entre a pessoa ser contaminada e aparecer sintomas graves ou não, tal, né? Então, um dia que reduziu os óbitos, o prefeito ontem já mandou abrir o futebol. Amanhã já vai ter jogo, entendeu? Então, se estabelece um sistema, ainda que originalmente o plano da prefeitura fosse razoável e lógico, né? Os mecanismos políticos pelos quais essas decisões são tomadas, elas rasgam toda e qualquer lógica científica, técnica que se estabeleceu ao ser construído, né? Então, e uma desarticulação absoluta e absurda entre os diferentes atores, os municípios da região metropolitana, que são os mais populosos do Estado, o Estado e o governo federal, né? Esse é até difícil de comentar, né? Porque objetivamente abandonou qualquer interesse em liderar, né, e coordenar os esforços para controlar a pandemia. Então, o que a gente vê hoje, né, é uma discussão muito fracionada de dados precários, né, de que leitos e de UTI reduziu a pressão, está bem, né, isso aqui é muito bom, né, de que equipamentos, já não se precisa mais dos respiradores, que também não foram comprados e tal. E, para chegar no ponto final que eu queria chegar, né, dos profissionais de saúde, né? Esses, entendeu? Eu tive a oportunidade de participar de algumas entrevistas e algumas discussões sobre isso, né? É impressionante como, nós tivemos tempo para nos preparar, tá certo? Desde fevereiro já sabíamos que a pandemia ia chegar, e a única medida que foi tomada em relação a isso, né? Porque as outras foram todas patéticas, né? De tentar controlar, quer dizer, teve algum momento que tinha 4 editais para contratação de intensivistas na cidade do Rio de Janeiro, prefeitura, Estado, governo federal, e um outro não era o setor privado contratando, né?
e como se intensivista se produzisse no botequim da esquina, né? A mercearia juntava lá e tal, e produzia a gente teve desde fevereiro para criar, digamos, mecanismos adequados pelos quais você pudesse preparar, ampliar a base de pessoas disponíveis para trabalhar nessas condições ou nesse serviço. E a única coisa que foi feita foi um edital do governo federal, o Estado fez a mesma coisa, de abrir uma lista de voluntários, né? Sem que as pessoas soubessem o que, como, quanto, enfim, digamos, habilidades e conhecimentos necessários, né? E a segunda foi de antecipar a formatura dos estudantes de medicina. Então, isto, quer dizer, até medidas que poderiam ser favoráveis, elas foram tão desarticuladas que não serviu nem para isso, mesmo quando algum grupo desse foi deslocado. Teve um grupo desse que foi deslocado para Manaus, 80 pessoas, e que, por questões burocráticas, ficou quase um mês no hotel sem poder trabalhar. Entendeu? Não sei se era registro do conselho, contrato, não acompanhei o detalhe, mas acompanhei uma situação que era, enfim, completamente ridícula, ou insana, ou grave, não sei, do tudo junto, né? Traz 80 profissionais, diferentes categorias profissionais de diferentes estados, passaram por Brasília, ou saíram de São Paulo, Brasília, não sei. O avião pousa em Manaus, televisão, filme, então, as pessoas vão para o hotel e ficam lá um mês. Então, essa é uma situação absurda. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, quer dizer, nós, além de permanecermos com a pandemia, digamos, com essa redução da velocidade de crescimento, eu estava vendo hoje, com os mesmos dados que nós temos aqui no Estado e do Ministério da Saúde, alguns desses grupos, enfim, universidades americanas e europeias de peso, né, com gente muito capacitada, fazendo uma estimativa do que vai acontecer para frente, né, esse achatamento da curva fica mais umas semanas e depois nós vamos subir. Quer dizer, ou seja, não há nem, quer dizer, pelas estimativas postas ali, né, o estudo do Institute of Health Metrics and Evaluation, mostra que daqui a umas semanas nós vamos voltar a ter uma subida no número de casos e óbitos importantes aqui no Rio de Janeiro, né? Então, enfim, com isso tudo andando, nós não aprendemos a reorganizar, e não aprendemos até agora nada do sistema de saúde, né? A discussão sobre hospital de campanha, leitos, etc., ela permanece exatamente a mesma que estavam há 2 meses atrás, um mês atrás, com o agravante de que algumas pessoas foram presas e tem todo esse processo aí, digamos, policial em andamento, né? Então, é muito preocupante que nós não tenhamos uma coordenação, e isso tem tudo a ver com a flexibilização, mas ela não pode ocorrer da maneira como está ocorrendo, né? Popularmente, a gente, quando eu jogava futebol, ou a gente fala assim, a saída Bangu, quer dizer, de qualquer maneira. Então, aparentemente, o que nós temos hoje, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, é de que a cada dia aparece um fato novo, desconhecido, não quantificado, e que se toma uma medida que terá consequências sem que a gente saiba qual é. Então, essa descoordenação, essa não transparência, né, limita, eu acho que até impede, de certa maneira, a participação da população e, portanto, limita o sucesso do controle dessas medidas. Fora o fato daqueles que o Guilherme já citou mesmo, ontem o Mercadão de Madureira foi um exemplo, hoje eu não vi os jornais, mas muito dificilmente não foi a mesma coisa, né? O grau de formalidade da economia, etc., favorece que esse processo seja bem problemático. Muito obrigado.
Obrigado, Tomário. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, assim. A Luísa, do Sim de Saúde, faz uma pergunta que é uma curiosidade do público em geral. Assim, aí vocês respondem de acordo com a possibilidade. Por que esse conselho foi dissolvido? Quais foram os bastidores disso? Assim? Eu sei que se envolve N coisas, mas respondem de acordo com a possibilidade. Diz respeito aos hospitais de campanha, que também é uma questão, assim, né? Na verdade, foi um dos motivos, inclusive, que muitas prisões. Há muitas críticas com relação ao fato do Rio de Janeiro ter uma rede federal subutilizada, que em nenhum momento procurou se investigar se ela poderia suprir essa demanda sem a necessidade dessa contratualização de leitos precários, militarizados, como lona, né? E um comentário pessoal meu, assim, que até o Daniel do Conselho Municipal de Nova Iguaçu também, assim, é importante se colocar que o controle social, de maneira geral, ficou fora dessas discussões desde o seu início, assim. Embora nós estejamos solicitando a nossa inclusão no Conselho, e nunca fomos ouvidos até o presente momento, e isso é uma realidade que esses municípios, assim, deixando claro que o Conselho Estadual, assim, nós temos conselhos profissionais representados lá, lideranças acadêmicas importantes, representantes de associações de usuários, ou seja, a gente perdeu um material humano assim, importante assim, que poderia contribuir para esse debate. Quem quer começar a responder? Deixa eu embalar aqui, porque tem duas coisas, não sei se eu... É rápido. Na verdade, o comitê não foi nem dissolvido, entendeu? O secretário foi exonerado, depois ele foi nomeado para um outro cargo relacionado aí a Covid, o coronavírus, a Secretaria Extraordinária, então, para isso. E, enfim, não tivemos uma última reunião com ele e ele não foi nem dissolvido nem nada, quer dizer, ele formalmente existe ainda. Nós até tivemos uma reunião na véspera, se não me engano, 2 dias antes foi numa quarta-feira, se não me engano, o governador assinou o decreto, que aliás é um decreto inútil, mas enfim, 2 decretos, um em relação à mobilidade, outro em relação à flexibilização, na sexta-feira à noite. Então nós tivemos uma reunião, eu creio que foi quarta-feira, se não me engano, ou terça, não me lembro, e com esse grupo que assumiu essa secretaria extraordinária, e que, tecnicamente, eu posso até dizer, havia uma certa, enfim, um compartilhamento de opinião de que, tecnicamente, não era o momento de abrir. A gente levantava, pelos dados, naquele momento, levantávamos até em torno do dia 16, 14, alguma coisa assim. Depois do dia 12, né? Foi algo desse tipo. E que eles teriam reuniões com as secretarias econômicas e o governador até sexta-feira de manhã. Então, nós, inclusive, os colegas fizeram uma contribuição bom, enfim, aí foi uma surpresa para todo mundo, e depois eu protestei, outros colegas também, enfim, tinha um grupo do WhatsApp e fizemos nosso protesto, mas o grupo não voltou a se reunir, mas também não foi formalmente desmantelado, ou, sei lá, tornado sem efeito, sei lá, não sei. Então, foi isso. Tinha um dos grupos que foi criado, tinha mais 2 grupos. Um outro, que era composto pelo ex-ministro Temporão, por algumas pessoas da Academia Nacional de Medicina, ex-presidente Fiocruz, Paulo Bois, enfim, uns outros colegas, eu não me lembro todos os nomes, o doutor Londres e tal, enfim, tinha que esse grupo era um grupo mais de aconselhamento do secretário, e eles decidiram
tivemos uma reunião com o secretário, com o Edmar, na época, ele deixou de ser secretário, tiveram reunião com eles e decidiram que não tinha sentido continuar assessorando quem não era mais secretário, que o novo secretário, eventualmente, convocaria um outro grupo. Mas também não foi publicado nem nada. E o governador, na época, poucos dias antes de trocar o secretário, ele tinha criado um terceiro grupo, presidido pelo presidente da FAPERJ, que eu nem sei se reuniu, se não reuniu, esse grupo, não sei o que fez. Ele foi criado mais ou menos na mesma, alguns dias antes do secretário assessoral. Então, essa é a história do comitê. Em relação aos hospitais de campanha, é óbvio, todas as pessoas que trabalham com o sistema de saúde, a gente diz isso desde o primeiro dia, né? Uma das... enfim, parece que está melhorando um pouco, mas uma dos resultados ou das consequências da descoordenação e da falta de liderança, né, é que as informações sobre leitos disponíveis, etc., são muito... agora, como eu disse, agora está melhorando, mas são muito precárias. Então, os leitos federais, por exemplo, jamais foram contados, nunca tiveram na mesa, né? O que você tem hospitais enormes que eu nem sei se tem doentes ou não tem doentes. Outro dia eu vi uma análise, tem algumas enfermarias, alguns doentes e tal, mas eram hospitais que foram hospitais muito importantes no Rio de Janeiro, servidores, Lagoa, etc. No Andaraí, todos eles têm CTI, clínicas, cirurgias, etc. Enfim, não saberia dar o detalhe agora, mas certamente, no mínimo, né, abrir mão disso e montar um hospital de campanha. As experiências de hospitais de campanha foram, em geral, muito ligadas às Forças Armadas, né? Eu me lembro com o hospital de campanha que foi montado na Praça da República, né? E que, enfim, de apoio e tal. Mas, dessa vez, a coisa foi diferente. E em relação ao controle social, né? Não, enfim, eu assinei uma nota com colegas da Fiocruz e da UFRJ, em que a gente propunha a criação, logo acho que no mês de março, metade de março, no máximo, propunhamos a criação de uma sala de situação que tivesse presente os conselhos profissionais, pelo menos os mais importantes, assim, do ponto de vista numérico, tá certo? O médico, medicina, enfermagem, eu acho que fisioterapia, enfim, não me lembro direito, mas que pudesse estar discutindo todo dia, às 8 da manhã, o que fazer naquele dia, tá certo? Uma situação de pandemia, uma situação de crise, você tem que ter mecanismos extraordinários de acompanhamento e decisão. Mas isso nunca foi feito. E a gente sabe que enfim, a Secretaria de Saúde, tanto a estadual quanto a municipal do Rio de Janeiro, né, elas já historicamente vem passando por problemas. O ano passado, se não me engano, acho que foi 2019, a prefeitura tinha demitido 1.600, 1.800 pessoas, então ela já não vinha funcionando bem. Na crise, não ia ocorrer nenhum milagre, né, não há milagre. E a Secretaria Estadual estava se reconstruindo, tá certo? Ela que vem com problemas já há alguns anos, né, vem se reconstruindo. Nós até lá na universidade temos alguns projetos de cooperação e a Secretaria vinha se reorganizando, se reconstruindo. Então, a crise pega essas secretarias, ou melhor, as autoridades sanitárias, né, aqui do Estado do Rio de Janeiro, muito fragilizadas, de certa maneira. Então, isso enfim, eu acho que a questão da participação da população seria central. Doutor Guilherme, tem uma pergunta aqui relativa, assim, que eu já ouvi outras vezes, e é importante porque faz parte de um certo discurso negacionista com relação o carnaval. Até onde eu sei, parece que o paciente brasileiro começa depois da festa. Então, há um conjunto de questionamentos com relação se o isolamento social não deveria ter começado antes, em fevereiro, né? Então, eu acho que essa é uma
Essa é uma questão realmente difícil, né? Porque claro que não seria necessário aguardar o paciente 1 para você desencadear medidas, né? Eu acho que certamente o fato de que ao final de janeiro a gente já ter uma noção de que essa epidemia ela tinha um potencial explosivo, deveria, né, de certa forma, ter acionado uma série de ações locais, né, para preparação. E a preparação aí em todos os sentidos, né, quer dizer, preparação para aquisição de EPIs e serviço de saúde e, eventualmente, iniciar algum grau de processo de preparação para eventual distanciamento social, se isso deveria ou não pegar o carnaval. Eu acho que é uma questão que talvez devesse ter sido colocada naquela época realmente, né? Agora, a percepção inicial, toda epidemia também é assim, né? Eu acho que essa é uma questão também psicológica, coletiva, com relação a enfrentamentos de epidemias, né? Que ela sempre é inicialmente vista de uma forma negacionista, né? Ou seja, né? Não existe, não vai chegar aqui, esse país aqui é um país está muito longe, já teve outra vez, né? Teve o SARS, teve o MERS, que nunca chegaram aqui, aqui é calor, enfim, então muitas questões que vão contribuindo para que essa resposta ela se dê cada vez mais tardiamente. Me lembro que isso em março eu acionei os meus colegas do Instituto de Medicina Social para discutir a suspensão das atividades no Instituto de Medicina em março já, né? Ou seja, e ainda existiam entre colegas da universidade uma dúvida muito grande se não era um exagero, se não estaríamos, na verdade, criando uma certa situação de pânico ou não. Eu acho que essas são questões muito difíceis, né? Ou seja, de você entender. O fato é que, de um ponto de vista de preparação técnica, independente das ações específicas, as preparações técnicas, acionar as vigilâncias para trabalhar já na sua preparação, isso já deveria estar acontecendo realmente a partir de fevereiro, pelo menos, né, de uma forma mais efetiva. Agora, a implantação das medidas de distanciamento social, possivelmente elas seriam derivadas disso, né? Mas nós não conseguimos nem fazer, né, o bloqueio inicial, né, que seria você chegar, por exemplo, logo que você soube da chegada, principalmente nos aeroportos, né? Da epidemia na Europa, de você bloquear a entrada e fazer o isolamento forçado desses indivíduos. Isso aí era obrigatório, né, ter sido feito, né? E não foi feito, né? Então, acho que não houve uma preparação e nós passamos pela situação, passamos até hoje, né? Situação de falta de EPIs, falta de uma série de coisas que reflete essa falta de preparação. Eu queria também só comentar uma coisinha antes, Mário. O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro fez um levantamento anteontem, né, sobre esses hospitais que a gente estava falando, assim, mostrando assim, a situação precária, né, ou seja, que esses hospitais estão, né, e que poderiam, né, com certeza, ter sido acionados com os recursos utilizados para os hospitais de campanha, justamente para voltar a funcionar, eventualmente, e, digamos, reativar leitos e reativar unidades que você, na verdade, tem que construir no hospital de campanha. Eu acho que ficou faltando também uma questão que nunca foi seriamente comentada. A gente chegou a comentar, né, Mário, há uns 2 meses atrás, na conversa com aquela sua ex-aluna, sobre a eventual utilização de estruturas para apoiar o isolamento social, como foi feito em vários outros países também, né? Ou seja, num país como o nosso, onde você imaginar que isolamento social de populações, 20% da população que vive em condições precaríssimas de vida na sua casa, é dificílimo, né? Então, você criar as condições com utilização de prédios, de escolas, inclusive, né, que estão fechadas, hotéis, seja lá o que for, para conseguir proporcionar para essas populações, né, um espaço para isolamento, também teria sido uma coisa talvez muito mais importante nesse sentido, em conjunto, né,
coacionar os hospitais federais do que propriamente criar esse hospital. Não estou negando, talvez, a necessidade de você estar preparado para isso, né? Mas o fato é que os hospitais nem aí estão funcionando a todo vapor, né? Bem, eu acho que é isso, né? Não, essa é só para um último comentáriozinho. Nós até discutimos isso no grupo lá. Quer dizer, se tudo fosse organizado e coordenado, né, as ações em relação à população favelada, de comunidade, conjuntos habitacionais, porque a gente, enfim, estamos falando de população de baixa renda, né, ou totalmente informal. Se podia ter montado, discutimos algumas vezes, montado, quer dizer, planos específicos para cada um dos lugares. O que nós vimos foi que a população foi se organizando, tá certo? Em alguns lugares, né, com muito mais eficiência até do que digamos, o Estado, a prefeitura, ou os órgãos públicos, autoridades públicas fizeram. E até uma consequência disso foi que, por exemplo, a ideia de que se pudesse utilizar alguns equipamentos já lá instalados nessas localidades, nessas áreas, né, como escolas, por exemplo, que não estavam funcionando, foi uma discussão que terminou judicializando. Por quê? Pela inércia e pela dificuldade de coordenação dos esforços, as decisões eram completamente isoladas ou desarticuladas. Não sei se o Estado ou a Prefeitura queria abrir a escola para fornecer a merenda, e o juiz disse não, tá certo? Não sei qual foi o seu sindicato de professores que terminou mobilizando, provocando o juiz. Mas o fato é que as autoridades públicas não se articularam para fazer isso como parte de um processo mais amplo, tá certo? Porque não se tratava de fechar a escola definitiva ou outras medidas, né? Os hotéis que foram abertos ou foram contratados pela prefeitura ficaram totalmente vazios, né? No Sambódromo se abriu espaços para a população de rua, que ficou ocioso em boa parte, exatamente por essa desarticulação entre a intervenção que se tinha que fazer, né, e as ações de apoio e articulação com a população interessada e os demais organismos públicos, né? Então, enfim, tem um viés, né? Eu chamo a atenção para a questão do sistema de saúde, mas essa desarticulação parece que é mais geral, tá certo? Fazendo que a ineficiência, mesmo das ações positivas, seja grande, né? O que é dramático. Nós estamos, inclusive, agora antes do Conselho Estadual de Saúde do Ceará. O Conselho Nacional colocou no seu Instagram e no seu Facebook, assim. Eu acho que essa que a gente já pode ir encaminhando para um fechamento. É que a gente tem essa conversa algumas vezes, assim. Eu já convido os dois previamente. Não vai ser a nossa última conversa, assim. Eu queria pedir prognóstico, assim, do que vocês acham que vai acontecer a partir de agora e do que poderia ser feito do ponto de vista técnico, assim. A gente já sabe que essa flexibilização selvagem, ela vai ter custos epidemiológicos, né, tal. E o que vocês acham que vão ser os próximos cenários a partir de agora, assim, e o encerramento da live, assim, já convidando vocês, assim, em breve. Doutor Guilherme, quer começar? Sim. Bom, eu acho que... Bom, as perspectivas, então, acho que eu já comentei, né? Eu acho que o que nós vamos ver como o Mário comentou, né? Se não é uma ou duas grupos, né, que monitorando essas tendências
mostram, né, para um aumento, né, no número de casos e óbitos nas próximas semanas, nos próximos meses, né, talvez não imediatamente essa semana, mas nas próximas semanas. Uma questão que é muito pouco falada também, e que eu acho que é altamente relevante para esse Conselho, né, Estadual de Saúde, que é a interiorização, né, da epidemia, né, ou seja, hoje os municípios vivem já com essa epidemia, mas esse é um processo que é paulatino, né? Então, a instalação da epidemia, ela se dá de forma paulatina, né? Então, dificilmente o que a gente vai conseguir ver, né, nos próximos meses seria um fim, né, dessa epidemia. Então, acho que a gente vai carregar essa curva epidêmica com altos e baixos durante bastante tempo ainda, né? Não há mínimo sinal, né, de que exista um grau de imunidade na população suficiente para interromper essa transmissão, né? Enfim, então as perspectivas são relativamente ruins e o que provavelmente vai acontecer é aquilo que já está acontecendo em outros locais, né, do Brasil e do mundo, que em resposta ao aumento dos casos e mortes, a retomada de estratégias de isolamento social, com todo o custo que isso traz, né, obviamente, né, porque essas idas e vindas, elas geram descrédito, dificuldades e adesões cada vez mais complicadas, considerando que já são difíceis, né, as condições para adesão a esse distanciamento social. Então, a perspectiva, do meu ponto de vista, é de maiores dificuldades, né? O que eu acho que deveria fazer nesse momento, né, além, né, do que eu já achava, que era manter o distanciamento social para fazer um monitoramento por um pouco mais de tempo sobre as condições, né, nós agora estamos no meio de um certo experimento, né? Então, nós continuaremos tendo que fazer esse monitoramento para ver se a gente aprende um pouco, né, com essas coisas, mas o momento é o momento de fortalecer a capacidade da vigilância epidemiológica dos serviços de saúde, deixa o Mário falar sobre isso, né? Mas da vigilância epidemiológica especificamente, né, ampliar a testagem, entender que a testagem por testes rápidos de sorologia é importante, mas ela não dá conta daquilo que a gente está precisando nesse momento, que é monitorar e ampliar o monitoramento de casos e de contatos para que a gente consiga minimamente passar por esse processo com maior redução de danos. Então, acho que a gente ainda vai ter muito tempo para conversar pela frente. Dificilmente a gente sai dessa primeira onda aí nos próximos 2 ou 3 meses, né? Vamos ver se a gente consegue passar por ela, né, com o mínimo de dano possível para a população fluminense. Obrigado. Tá? Alexandre, a pergunta é difícil. De certa maneira, eu acho que a gente até contornou um pouco a pergunta inicial, se o momento é de flexibilização ou não. Por quê? Porque, bom, ela está dada, tá certo? Então, o que fazer considerando isso que o Guilherme falou, as expectativas de todos os, digamos, ou pelo menos aqueles especialistas, aqueles grupos que monitoram isso, que eu ontem, inclusive, estava vendo desse grupo lá de Seattle, né, que foi o primeiro que levantou uma questão de que o número de óbitos no Brasil, dado aquelas condições, ele poderia chegar a 125 mil. Ontem, a expectativa é de que para agosto nós vamos ter, agosto, outubro, não sei, não lembro agora, enfim, no começo do segundo semestre, 165 mil óbitos. Então, não é trivial, tá certo? Então, eu acho que, mesmo assim, com todos esses problemas que ocorreram e que continuam a ocorrer, eu acho que ainda não, eu acho que é necessário que se façam algumas coisas, né? Sob pena da gente tá sancionando, quer dizer, tá
implicitamente de acordo, né, de naturalizar os impactos da epidemia na vida das pessoas, literalmente, né? Então, nós até na universidade propusemos uma articulação dos reitores aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? E enfim, vou falar 2 ou 3 pontinhos para fechar isso, de que as universidades pudessem ter um papel institucional e talvez o Conselho Estadual de Saúde possa exercer, e os conselhos municipais possam exercer esse papel, né? Um papel institucional que se contraponha, tá certo, essa situação de digamos, pântano, né? Do ponto de vista político, administrativo, que a gente está, político-sanitário, perdão, que a gente está ainda vivendo, né? Há aspectos muito positivos de ações, algumas coisas que se fazem, melhorou muito a informação em relação ao óbito, a gente protestou, enfim, em relação a casos, há uma melhoria, mas ainda não é suficiente, mas há uma falta de transparência em algumas outras coisas. Então, na universidade, nós estamos propondo, né, que os reitores, e estamos dizendo isso, que os reitores devem exigir ou pedir a imediata revogação daqueles 2 decretos estaduais e um acerto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com as prefeituras da região metropolitana, para que você possa ter um entendimento comum, para que as populações dessa região e dos municípios não fiquem nessa situação de estarem perdidas. E 2, que apontem para mecanismos de acompanhamento, inclusive independente, tá certo? Um comitê independente, a participação do conselho, não sei, né? Mas que possam ajudar a que nós possamos viver os próximos meses, né? Com todo o negacionismo do governo federal, hoje o MEC acabou de publicar uma portaria estendendo a coisa de aulas virtuais até 31 de dezembro. Significa que nós não vamos sair disso amanhã, tá certo? A ideia de que os jogos do Maracanã voltarão e daqui a 2 meses tem público, isso é uma enganação, isso é uma falsificação do que está acontecendo. Então, a maneira da gente trabalhar com isso, quer dizer, é de buscar reduzir dano, tá certo? Fazer o que na medicina se diz, quer dizer, a primeira coisa a fazer é não provocar, não piorar o paciente, não provocar dano. Então, as intervenções não podem ser para piorar a situação. Então, o que hoje, se você abre o jornal, quer dizer, vê o que acontece, a expectativa... eu estou aqui fora da cidade do Rio de Janeiro esses dias aqui e as pessoas estão achando que dia 1º abre e volta tudo ao normal, tá certo? Né? Então, é preciso trabalhar isso de uma maneira que não seja frustrada a possibilidade de que as pessoas retomem parcialmente as suas atividades, etc., mas também não agravemos a situação sanitária, tá certo? Porque vai ser muito difícil voltar para aquela situação de só os serviços essenciais funcionarem, né? Muito difícil. As pessoas, especialmente aquelas que trabalham, vivem de economia informal, né, vão ter muita dificuldade, né? Essas idas e vindas que o Guilherme se referiu, elas já se demonstrou que a primeira vez ainda você tem uma grande capacidade, quer dizer, de adesão. As outras, isso vai reduzindo muito, né? O esforço para mobilizar depois será muito maior. Então, eu penso que a gente devia... as perspectivas não são boas, né? A curto prazo, inclusive, as próximas semanas, a gente vai ver, mas, enfim, a não ser que estejamos todos nós equivocados, sempre é possível, mas não é isso o que está se mostrando, né? Os dados não levam para isso, né? E eu quisera eu estar errado, porque significa que nós íamos ter uma situação de saúde econômica melhor, e não é isso que a gente está vendo, e que se as instituições que puderem se mobilizar, né? Essa nota dos reitores, por exemplo, acho que é uma boa base, propõe um conjunto de indicadores, uma série de medidas,
tão logo seja possível, eu compartilho com você e tal, que puderem assim, se mobilizar em torno de estratégias de enfrentamento nesse campo político e institucional, porque é disso que se trata no momento. Tá? Obrigado. Voltei. Obrigado, doutor Mário, pela presença. Obrigado, doutor Guilherme. Um abraço para o pessoal de Medicina Social. Agradecer aos nossos ouvintes, aos demais conselheiros do Conselho Estadual de Saúde, a equipe técnica do Conselho Estadual que permitiu essa live, e dizer que a ideia é que a gente transforme isso numa espécie de canal aberto do Conselho Estadual com a inteligência do Estado relacionada a isso e ao conjunto da sociedade fluminense. Então, boa noite agora. Obrigado pela participação de todos. Boa noite, bye, bye. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.